Vamos lá, pincelada rápida aí em direito do trabalho, na questão que envolve trabalhadora gestante. A regra diz o seguinte: a gestante faz jus à eventual estabilidade, não é a palavra correta, né? Mas faz jus à eventual estabilidade, sendo protegida no caso de uma demissão sem justa causa. Muita gente confunde e diz o seguinte: não, se é gestante não pode ser mandado embora. Na verdade, não é bem assim, né? Eu lembro de um caso em que eu tomei uma dura, apesar de estar correto, mas é porque o doutor na época, lá, o advogado, não vou dizer o nome, era coordenador geral do setor que eu trabalhava, era justamente no trabalhista, e eu não tinha... eu não era nem estagiário, eu era do setor administrativo. E uma pessoa representando uma empresa cliente perguntou se podia demitir a trabalhadora, né? E aí, numa análise por cima, assim, em relação ao caso, eu falei, não pode. Ah, mas ela é gestante. Eu falei, não tem problema, porque nesse caso é desídia. O que acontece? A trabalhadora, ela, sabendo que estava gestante e acreditando que não podia ser mandada embora de forma alguma, começou a faltar para ir no médico, até aí normal, é um direito, eu acho até uma precaução, mas ela não conseguia ali aqueles atestados médicos, né? Pretendidos provavelmente, e simplesmente ia para o trabalho e não fazia nada, né? Ia 20 vezes no banheiro, quando não parava simplesmente de trabalhar alegando que estava cansada, que estava faltando ar e não sei o quê, mas não eventualmente o que seria lúcido da parte da empresa entender por conta da gestação. Tem altos e baixos, é uma multidão ali, são hormônios fervilhando, digamos assim, né? Não é uma coisa normal para a maioria, pelo menos, ou para algumas mulheres, né? Muda muita coisa, então vai ter dia que tá bem, vai ter dia que não vai estar, normal. Isso pode ser toda semana? Claro que pode ser um dia sim, um dia não. No caso em questão era assim, era todos os dias, né? E meio que, não tô nem aí pra nada. Era mais ou menos essa situação. E aí eu tomei a dura porque eu orientei nesse sentido. Eu não lembro com quem eu falei, mas acredito que seja alguém do RH ou alguma supervisora, alguma coisa assim, que ligou pro escritório. E aí, diante dessas orientações todas por telefone, não tinha nada escrito, ela conversou com o diretor, que foi quem contratou o escritório, e numa outra conversa, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, numa outra conversa, vamos ver, no outro tema, esse diretor mandou um e-mail para esse coordenador, amigo meu até hoje, tá em outro escritório, eu também, não tô mais lá, mas mandou um e-mail para esse colega meu, esse amigo meu, advogado, pedindo para agradecer o doutor Valeriano pelas orientações. Aí ele deu os pulos, né? Ele ficou louco da vida e falou, cara, nunca oriento. Eu falei, não, mas eu disse que não era advogado. Não interessa. Se a pessoa ligou aqui e pediu orientação, você deu, para eles é advogado. Né? Dessa vez você tá certo, mas se você errasse, né? Então, desse caso, nunca mais dou orientação. Não, tudo bem, nunca mais vou dar orientação. Mas é isso. Desídia, que é o nome desse tipo de coisa, né? Quando você não tá nem aí, produz menos do que deveria ou que você mesmo está habituado a fazer. Então vamos supor, usar um termo aqui, um exemplo, né? Para ficar mais fácil. Você trabalha numa área de produção e monta, sei lá, 100 peças por dia. A desídia é quando você frequentemente, diariamente, digamos assim, produz ali muito menos. Muito menos poderia ser, dependendo do que for, a gente está falando em 85, 70, né? Essa menina ela estava produzindo em média 20, 25, né? Era muito, muito abaixo do que o normal. E a alegação dela era essa, que faltava o ar, que estava passando mal, né? Aí ia trabalhar, chegava no horário, mas saía mais cedo para ir no médico, não pegava testado, não voltava no dia. Enfim, não eventualmente, mas frequentemente. Então, nesse caso, pode ser mandado embora sim. O que não pode, a proteção que se tem
é no caso da demissão sem justa causa. E muita gente esquece disso. Inclusive, tem uma decisão do TST que diz o seguinte: caso aconteça da empresa não saber que existia uma gestação, mas a trabalhadora, a empregada, provando que na demissão, no momento da demissão já estava gestante, é permitido não, é obrigatório que a empresa ou indenize financeiramente correspondente ao tempo de trabalho que teria, ou realoque, recontrate essa trabalhadora, ainda que não soubesse, que não tinha ciência da gravidez. Então é uma proteção para criança praticamente, né? Porque a mãe vai ter que se dedicar, né, à amamentação da criança ali por um período. E nesse período eu errei ontem numa orientação que eu dei para uma amiga minha, dizendo que eram 6 meses, na verdade são 5, eu acabei de ver na lei, são 5 meses da criança, né? Até 5 meses da criança mantém-se, né, o vínculo empregatício. Então é isso. Em outros casos acontece muito também. Tem que se deixar claro, não se pode esquecer, inclusive, principalmente na verdade quem trabalha, mas advogado trabalhista é obrigatório, né? Todos sabem. É no caso de demissão sem justa causa, né? Se for dado causa demissão, vai correr o risco, sim, de ficar sem nenhuma manutenção, sem o vínculo empregatício durante a amamentação da criança e vai ficar desempregado, com certeza.